Olá pessoal, o tema da aula de hoje é formas de regionalizar o mundo. O que é região? Região corresponde a um aglomerado de áreas com características semelhantes, certo? Pode ser uma porção do território também, certo? E aí, para a gente classificar essa região, a gente considera alguns critérios, dentre os quais nós temos os critérios naturais, os políticos, os econômicos, os culturais e a questão aí do desenvolvimento humano. Né? A gente encontra, por exemplo, se a gente pega o espaço geográfico do Maranhão, nós vamos ter o mapa político, né? Onde nós vamos encontrar o destaque de vários municípios. Nós vamos também encontrar o mapa do Maranhão regionalizado em 5 partes, no qual a gente denomina o leste maranhense, o norte maranhense, o sul maranhense, o oeste maranhense e o centro maranhense. Né? Então, na configuração, na regionalização, a gente tem um apanhado aí de critérios que nós podemos utilizar para a confecção do mapa. Regionalização, o que é esse termo, né? Ou qual a finalidade aí da regionalização? Ela tem uma finalidade de auxiliar na análise do espaço geográfico. Os governos fazem a regionalização do seu território, pessoal, para saber a melhor forma de gastar o dinheiro de uma forma produtiva, que produza alguns resultados, certo? A regionalização do espaço mundial. O espaço mundial ele pode ser regionalizado em diferentes critérios, com relação à questão física, econômica e à questão social. Né? Mas tem outros critérios também que podem ser adotados aí nesse processo de regionalização. O primeiro deles aqui é a regionalização com base na distribuição dos continentes, né? Onde nós podemos observar que há, no caso aqui, pessoal, América, África, Europa, Ásia e Oceania e Antártida. Ou seja, a Terra está aqui dividida em 6 continentes. Né? Num primeiro momento, a gente tem a ideia que aqui se levou em consideração o critério físico, mas não. Aqui ele considera também o critério histórico-cultural. Por quê? Porque aqui, ó, mais ao norte, onde está a Europa e a Ásia, é um único continente, a Eurásia, certo? Mas, devido a Europa ter características culturais diferentes da Ásia, né, houve essa divisão. Então, essa divisão aqui não é com base no critério físico, mas sim no critério histórico-cultural. Uma outra forma de regionalização, que esse tipo de regionalização ele perdurou durante todo o período da Guerra Fria, né? Que aí é de 45 até o final da década de 80, onde Estados Unidos e a União Soviética disputavam sua influência aí no mundo. Então, houve uma classificação, onde os países foram classificados em 3 grupos. O primeiro deles, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, né? No caso aí, sob a influência dos Estados Unidos. Nós temos também os países de segundo mundo, que são os países socialistas. Nesse caso, teriam a própria União Soviética, Cuba, entre outros.
E terceiro mundo são aqueles países capitalistas subdesenvolvidos, que eles eram alinhados aí com os Estados Unidos. Uma outra forma de regionalizar o território foi na questão em que o mundo era dividido em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Essa divisão também é conhecida como países do norte, países do sul, certo? Sendo que os países do norte eram considerados desenvolvidos e os países do sul eram considerados subdesenvolvidos. Esse tipo de regionalização ele acabou caindo por terra, né? Porque ele não dava uma ele não se aproximava muito da realidade. Nem todos os países que estão ao norte são países ricos, né? E nem todos os países que estão ao sul são países pobres. Atualmente, a ONU ela utiliza um outro critério para regionalizar aí o mundo. Ele tem como referência um nível de desenvolvimento. O que a ONU busca com essa nova regionalização? Ela busca organizar os países com base na qualidade de vida da sua população e em seu desenvolvimento econômico, ou seja, buscando promover um desenvolvimento humano em relação à população e também econômico do país. Então, a ONU ela classifica alguns países em países desenvolvidos. Quem são aqueles países considerados desenvolvidos? São aqueles países que apresentam melhores condições de vida, como educação de qualidade e uma renda elevada. A exemplo, nós vamos ter Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Países em desenvolvimento são países que apresentam um crescimento econômico, mas ainda têm graves problemas sociais a serem superados. Um exemplo é a questão da distribuição de renda. Aí nós podemos considerar países em desenvolvimento. Nós temos o Brasil, a Argentina, o México, o Chile, a Turquia. Nós ainda temos também os chamados países em transição. Quem são esses países? São países que pertenceram à antiga União Soviética. E com o fim da União Soviética, esses países migraram do sistema socialista para o sistema capitalista, certo? Mas ainda têm dificuldade de se adaptarem a essa nova forma, a esse novo sistema econômico. A gente tem também um grupo de países classificados como emergentes. São países considerados potências regionais. Aí, nesse caso, nós podemos citar o Brasil, a Rússia, a Índia, o Chile, a China e a África do Sul, certo? Essa classificação, né, a cada 2, 3 anos, a ONU faz uma análise, né, e ela é dinâmica, ela não é permanente. Uma outra classificação são os países menos desenvolvidos. São países em desenvolvimento que estão em situação de pobreza, ou seja, são aqueles países pobres, né? E aí que tem uma economia muito vulnerável, que sofre com desastres naturais, que tem muitos deles têm disputa política interna, outros têm uma distribuição de renda péssima, tem graves problemas sociais como má qualidade da saúde e a sua população geralmente tem baixa escolaridade, né? São aí os países
menos desenvolvidos. Boa parte deles estão localizados aí no continente africano, né? Na América, nós temos o Haiti, que fica na América Central, né? É um país considerado aí menos desenvolvido. Pessoal, vocês têm um texto, né, para vocês lerem. Né? O título dele é Formas de Regionalizar o Mundo, em que ele está localizado nas páginas 38 a 42. Então, vocês vão fazer uma leitura dessa página, da 38 a 42. Logo após a leitura, vocês vão responder algumas questões localizadas, então, na página 43, que são as questões 1, 2 e 4. Pronto. São essas 3 questões. Aí vocês leiam o texto e, com base na leitura do texto, aí vocês respondam essas 3 perguntas.